Amigos, dando prosseguimento à série de vídeos Como a filosofia do judô contribui para a prática da vida, hoje abordaremos o exercício do golpe alternado, a troca de posição. Um judoca, quando ele pretende derrubar o outro adversário que tem uma defesa muito forte, ele alterna a sua posição de atacante com a posição do atacado. Isso porque no momento em que o adversário empreende o seu ataque, a sua defesa se fragiliza e nesse ponto ele pode ser derrubado. Então é uma lição do judô do ceder para vencer. Muito bem, trazendo isso para a prática na nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, nós vamos encontrar o seguinte: nós fomos educados ou criados para enfrentarmos sempre os nossos problemas de frente. Esse enfrentamento, ele pode denotar valentia, né? Mas nem sempre é sinal de sabedoria. Então, para se resolver um conflito, é preciso que a gente tenha uma posição mais flexível, né? E essa flexibilidade faz com que a gente pense melhor, né? Os nossos relacionamentos interpessoais, né, em todas as áreas da nossa vida, requer que nós tenhamos um cuidado, exatamente para que a gente não seja gerador do conflito, né? Porque no momento em que é uma coisa interessante a gente avaliar isso, né? Há uns anos atrás ouvia-se muito se falar em defesa pessoal. Na realidade, nunca houve defesa pessoal, né? Existem dois ataques, né? Se você me bate e eu te bato, são dois ataques. Não existe defesa pessoal, né? Defesa pessoal seria você evitar o ataque. Evitar o ataque recuando. Agora, só que nós somos educados para entender que se nós recuarmos, nós somos covardes. Mas recuar nem sempre é sinal de covardia. Às vezes é sinal de sabedoria, né? Em várias situações, quando a gente nota, por exemplo, que o outro está muito exaltado, né, não é o momento de conversar com ele. Então a gente se contém. Essa contenção nos dá uma tranquilidade e tempo para que o outro consiga recuperar o seu equilíbrio. Porque no momento que ele vê que não tem reação, ele seria uma covardia se ele avançasse para o outro que não está esboçando nenhuma reação. Então, principalmente nas situações mais a miúdes, mais próximas, né? Principalmente nas relações de trabalho e nas relações afetivas, né? Que nós estamos sempre questionando algumas coisas. O questionamento, ele é possível de uma forma educada, de uma forma gentil. Você pode e tem o direito democrático de você questionar, né? Agora, com agressividade não é o caminho, né? E uma das coisas que mais gera conflito é o tal do ponto de vista. Então, vamos entender primeiro o que é um ponto de vista, né? O nome está dizendo, é um pontinho, né? Como se tivesse uma lousa enorme, né? E a professora fosse lá e colocasse um pontinho no meio. Então, esse pontinho, em termos dessa lousa inteira, né, ele é muito insignificante, entendendo que essa lousa nos dá uma visão panorâmica, né? O que é um pontinho de vista? É uma coisa pequena, ínfima. E é essa coisa que, na maioria das vezes,
nós queremos impor ao outro o meu ponto de vista. O meu ponto de vista, o outro normalmente não aceita, porque ele entende que isso é uma insignificância. Esse ponto de vista, por mais que ele tenha algum embasamento, né, é uma imposição. Se eu apresento uma proposição, se eu defendo uma tese, né, e as pessoas questionam, discutem comigo em termos da tese, né, isso é altamente favorável e benéfico, né? Vocês também são estudantes, vocês sabem disso, né? Do ponto de vista acadêmico, quando a gente faz alguma coisa, alguma tese, alguma proposição, sempre se coloca lá no final, né? Esse assunto não se esgota aqui. Por quê? Abrindo realmente margem a novas proposições, a novas discussões. Mas isso é feito dentro de um patamar aceitável de educação. Quando parte para a imposição, já é outra coisa. Já não estamos falando mais numa situação plausível de um acordo. Então, isso tem gerado um desconforto muito grande, né? E, em termos de casais, a coisa é muito brava, né? Chegando a ter separações, né, por causa disso. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é isso. A imposição, ela vai gerar um conflito maior do que o assunto que está se tratando. Outra coisa importante de nós avaliarmos é o seguinte: nós, cada um de nós, é um ser, é um indivíduo, indiviso, único. Então, como é que você quer que o outro faça aquilo que você pretende que ele faça? Isso viola a integridade do outro. Um bom relacionamento, seja ele em qualquer área, ele tem que ter como base o respeito às individualidades. As pessoas são únicas. Não existe pessoa com 2 DNAs. Então não existe pessoas iguais. É muito bonito você falar, em termos românticos, a minha alma gêmea, a minha alma gêmea. As pessoas não são iguais. Não podem ser iguais. Cientificamente está provado que não são iguais. Se não existe DNAs múltiplos, iguais, como é que você quer que a pessoa tenha a mesma concepção das coisas que você tem? Agora, se houver um respeito à individualidade, é possível uma convivência harmoniosa. Mas a base é essa. Agora, quando você apresenta alguma coisa, quando você fala alguma coisa, se o seu objetivo é harmonia, você vai conseguir harmonia. Mas se você discute por discutir, para fazer prevalecer o seu ponto de vista, você vai criar uma eterna desarmonia. Vai ser muito difícil vocês entrarem num acordo. Então, essa situação, né, do ceder para vencer é a lição do judô. A gente não pode enfrentar, né, um adversário muito mais forte e medir forças com ele. Né? O mais forte no caso de uma relação interpessoal, ela é argumentativa. De repente, você vai se exasperando porque você não tem a condição de sustentar uma discussão com uma pessoa que tem mais conhecimento sobre aquele assunto. Então, isso é que mais desespera as pessoas e leva a um conflito violento. Porque falta argumento. Porque quando você consegue argumentar, você faz o outro pensar, né?
Então a gente vê, por exemplo, a gente tem perguntas abertas, né, que são as perguntas que fazem com que as pessoas possam pensar, possam dialogar, possam explanar os seus pensamentos, e as perguntas fechadas, que são diretas, né? Então a pergunta direta é muito difícil, porque você está esperando aquela resposta de acordo com aquilo que você está perguntando, e nem sempre essa resposta está de acordo com aquilo que você perguntou. Então, uma boa conversação, ela é sempre regida por perguntas abertas. Então, todas essas técnicas, essas coisas, são importantes para que a gente pense no mais importante, que é o estabelecimento ou o restabelecimento da harmonia. Se isso for feito, se cada um de nós for, eu vou conversar com o fulano a respeito de um assunto que pode gerar um conflito. Eu já sei de antemão que esse assunto é delicado. Então, eu já me preparo para isso. Como? Eu vou procurar ser o mais brando possível, né? Tem coisas que são realmente técnicas. Se você vai conversar, uma outra oportunidade eu vou falar para vocês sobre níveis de ser. Você vai conversar com uma pessoa, um sujeito muito rude, muito bravo, né? Tudo que você fala, ele explode. Então, se você for dialogar no mesmo diapasão dele, você vai ter problema. A discussão vai ficar acalorada e pode chegar até as vias de fato. Então, é preciso que, com esse tipo de pessoa, você utilize uma técnica bem inteligente. E essa técnica inteligente é o seguinte: o sujeito rude, ele quer ter razão. Então, a primeira coisa que você faz, você tem razão. Você tem razão. É isso mesmo, você tem razão. Não, eu também concordo, você tem razão. Depois que ele está cheio de razão, ele começa a ficar, você vai baixando o tom de voz, ele vai acalmando para poder te ouvir. Baixa mais. Ele vai começar a ficar, primeiro, ele já está simpático a você, ou você a ele, porque você está dando razão para ele. Depois, inteligentemente, você vai mostrando para ele tudo aquilo que você deu razão, você vai mostrando para ele um outro viés da coisa. Acaba você tomando toda a razão que você deu para ele, você pega de volta e ele ainda fica teu amigo. Então, isso é uma técnica. É uma técnica da gente conversar com as pessoas, né? Se você chega num local, né, e você se apresenta de uma forma mais amistosa, né, a pessoa também recebe você de forma mais amistosa. Mesmo que o assunto que você tenha a tratar com ela seja um assunto que pode gerar um conflito. Mas depende de como você se apresenta. Então, se você chega, mesmo sabendo disso, você já se preparou e você chega de uma forma mais amistosa, há uma tendência a que a conversa caminhe por essa forma mais amistosa. Mas se você já sai de casa pronto para brigar, é briga que você vai encontrar. Então, é preciso que a gente pare e pense, sempre, né? O que eu quero? Eu quero viver em harmonia ou eu não quero viver em harmonia? A primeira coisa, eu preciso definir isso para mim. Se eu quero viver em harmonia, é dessa forma que eu vou me conduzir. Então, cada vez mais, a gente tem que estar pensando, né? Puxa, como é que eu posso melhorar a minha vida?
Mas eu só posso melhorar a minha vida melhorando o entorno, porque eu faço parte desse entorno. Eu não sou um ermitão. Eu não vivo isolado. Então, eu faço parte de uma sociedade. E eu tenho que viver em paz com essa sociedade para que eu a beneficie e eu também seja beneficiado. Então, a coisa é de mão dupla. Eu não posso pensar no meu bem-estar. O meu bem-estar é o bem-estar do entorno. Né? Se as pessoas não crescem juntos, não é possível a gente ter uma vida aceitável, né? Com mais tendência à passividade do que à agressividade. Então, um ponto importante é esse. Procurem realmente entender, né, essa periculosidade do ponto de vista. Né? Não queiram impor nada. Nada. Deixa a pessoa pensar. Deixa ela chegar às suas próprias conclusões. E você está aqui. Quando ela vier, depois, mesmo que ela agiu de uma forma, não foi legal, esteja pronto. Quando ela vier, acolha. Acolha com compaixão. O sujeito rude, a pessoa que é nervosa, que briga, sabe? Ela está no estágio ainda muito elementar. Então, ela precisa conviver com uma pessoa mais educada. Então, você tem que ser isso. Você tem que acolher. Você tem que ouvi-la com compaixão. Porque a coisinha é pequenininha, mas ela faz um carnaval daquilo. Né? Porque ela não tem condições de avaliar aquilo numa visão mais ampla. Então é preciso que a gente tenha compaixão. Ela não tem o esclarecimento suficiente. Então por isso ela discute e por isso ela briga. Mas no momento em que você já sabe disso, você se coloca numa posição mais carinhosa, mais amistosa. Né? A compaixão é um dos sentimentos mais bonitos e mais importantes para a convivência humana. O mundo precisa de compaixão. E nós estamos aqui exatamente para isso. Nós temos algumas coisas importantes que nos foi dada a oportunidade da gente aprender alguma coisa. Né? Então, o aprendizado só tem sentido se ele é depois disseminado. Né? A gente não pode ter, se nós temos essa condição de ter uma reflexão maior, né, sejamos gratos também por isso, né, e nos coloquemos à disposição do outro, né, para que a gente possa prestar um serviço à sociedade, à humanidade, enfim, a todos. Então, minha gente, é isso. Um forte abraço e fiquem com Deus. Obrigado.